Bom dia, boa tarde, boa noite, galera ligada no Grande Prêmio. Aqui é o Gabriel e venho aqui para mais uma edição do Paddock Sprint, né? Esse Paddock Sprint de fim de ano que a gente está subindo aí, a gente está publicando todos os dias, né? Para a gente ter, a gente não deixar, né, a discussão sempre abaixar, a gente ter o canal nosso ativo e nesse período de entre safra das temporadas, né? O inverno europeu acabou de começar, temos um longo caminho ainda até a temporada 2025 da Fórmula 1 começar, mas, enfim, em breve a gente já vai ter coisas novas aí chegando, né? Daqui a pouco já temos lançamentos de carro, daqui a pouco também temos a pré-temporada, então, enfim, é um período que, apesar dele parecer longo, a gente vai sempre preenchendo com pequenas coisas aqui, pequenas discussões, e é o caso de hoje, né? Hoje, mais um Paddock Sprint já aos 47 do segundo tempo de 2024, mas também para debater um assunto que vai predominar, imagino, que os noticiários, especialmente na expectativa ali pelo que se constrói da temporada 2025 da Fórmula 1. E aí comigo hoje nesse debate tenho aqui Giovanni Danjo, né, mais uma vez representando aí essa safra 019 do Grande Prêmio, a safra mais bonita do Grande Prêmio, convenhamos. Né? Então, Danjo, boa tarde. Enfim, vamos falar hoje de Andrea Kimi Antonelli, que mais uma vez está aí nos holofotes, né? Antes dessa esperada estreia, né? Uma das estreias que eu imagino uma das mais esperadas que a gente já teve nos últimos anos na Fórmula 1. Como é que você está, Danjo? Tudo certo, Gabo? Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, todo mundo também ligado no nosso Paddock Sprint. Safra 019 também nascidos pós-2000, então representamos aqui uma nova frente do Grande Prêmio. E é claro, um assunto bastante importante também, entrando nessa temporada, nessa nova temporada que vai entrar em 2025, e algo que já vinha repercutindo já há algum tempo, não só o André Kimi Antonelli, mas todos os novatos, né, os vários novatos que vão fazer sua estreia ou sua primeira temporada completa na Fórmula 1 em 2025. E, é claro, o Helmut Marko, como ele sempre costuma fazer, colocando um pouco de lenha nessa fogueira e dando sua opinião sobre a estreia e sobre a ascensão também meteórica de Andrea Kimi Antonelli até a estreia na Mercedes no ano que vem. Então, a gente escolheu o Antonelli para falar hoje por causa de uma entrevista recente aí do Helmut Marko, né, consultor da Red Bull, sempre ele, né, falando as coisas sem ninguém necessariamente pedir. Quer dizer, alguém pediu para ele falar sobre isso, né, mas é sempre um cara que chama atenção pelo que ele fala, e ele comparou um pouco a situação do Antonelli, que vai ser o titular da Mercedes em 2025, com a do Max Verstappen 10 anos atrás, né? Inclusive, surreal, né? Vai fazer 10 anos a estreia do Verstappen na Fórmula 1. Mas, enfim, o que ele falou foi o seguinte, né? Para o jornal alemão Sport.de, né? Falou que o Antonelli é um risco, que a Red Bull correu esse risco com o Max, mas que, enfim, ele ainda, já que ele ainda era mais jovem, né, quando ele estreou na Fórmula 1, mas que ele não estava na equipe principal e por isso havia menos pressão sobre ele, né? E ele também falou que sobre a estreia do Antonelli, né, no carro de Fórmula 1, que foi em Monza, né, no último GP da Itália, ele faz o treino livre 1 e ele acaba batendo, né, 10 minutos de treino, basicamente. E aí o Marco falou que foi uma escolha incompreensível, né, de fazer a estreia dele ali, já que as curvas são muito rápidas e em uma delas ele acabou indo contra o muro. E falou, mas que se explorar de forma inteligente os pontos fortes de sua velocidade, que ele claramente possui, e se desenvolver aos poucos, ele pode se tornar um perigo. Mas, ao invés disso, se ele forçar, é a carreira dele que vai estar em perigo. Então, esse é um tópico muito interessante, né? Porque o Antonelli ele é uma antítese de qualquer escolha que a Mercedes tem feito desde o retorno dela para a Fórmula 1 em 2010. Né? Até quando ela traz a primeira dupla de pilotos dela, né? Que é Michael Schumacher e Nico Rosberg. Na época, o Rosberg não era necessariamente assim um novato, né? Era um cara que já estava se consolidando há um tempo, que todo mundo enxergava o talento dele, mas que, claro, ele não tinha carro para competir ali na Williams, mas todo mundo admirava o esforço que o Rosberg conseguia colocar com aquela Williams e eventualmente ganha a vaga dele para a Mercedes. E, claro, o Schumacher a gente não precisa falar que era época campeão mundial, apesar de ter um tempinho parado, mas eu acho que para aquela época era o nome ideal, né? Em termos de impacto e também o nome de grandeza, né? Pelo que a Mercedes representa. Depois a gente tem a chegada do Lewis Hamilton, né? Claro, também na época campeão mundial, um cara muito badalado, foi uma contratação na época muito marcante também, porque ninguém achava que o Hamilton ia sair da McLaren, não era um passo que na cabeça de muita gente fazia sentido. Depois, quando o Rosberg aposenta a escolha, é pelo Valtteri Bottas, que era um piloto mais de menos grife, né? Mas que também já tinha uma experiência muito grande ali no grid, também já estava consolidado como um dos melhores pilotos do pelotão intermediário, e eventualmente a última escolha de pilotos que eles tiveram que fazer foi a do George Russell, né, também, que era um cara que com pouca experiência, mas que todo mundo entendia que o teto do Russell era muito alto pelo que ele tinha feito ali pela Williams e também nas categorias de base. Então, apesar dele não ter tanta experiência em carros relevantes,
o Russell já era tido ali em 2021 como um dos principais talentos jovens da Fórmula 1. E agora a gente tem o Antonelli, que é um cara que tem 0 grandes prêmios na Fórmula 1, acabou de fazer 18 anos de idade, é um cara que teve uma subida de carreira muito estelar, né? Para quem não sabe, a Mercedes apoia o Antonelli basicamente desde 2019, ou seja, quando ele ainda estava no kart, ele ainda tinha ali 13 anos, e eventualmente a subida dele para os monopostos é um negócio assustador, porque já no primeiro ano dele ele ganha a Fórmula 4 alemã, a extinta Fórmula 4 alemã e a Fórmula 4 italiana, que na época eram consideradas como as duas principais Fórmulas 4, né, existentes. Hoje só tem a italiana, né, a alemã, a DAC resolveu extinguir a categoria, mas a italiana ela segue muito forte e relevante. Depois, no ano seguinte, ele ganha a Fórmula Regional Europeia, que nessa categoria que ela é meio com uma divisão intermediária entre a Fórmula 3 da FIA e a Fórmula 4, e ele ganha também muito bem, e aí a escolha, né, a decisão da Mercedes de promovê-lo direto para a Fórmula 2, que já dava uma indicação de que tinha uma chance do Antonelli ser titular em 2025. Então, Danjo, eu queria que você comentasse, né, fizesse primeiro esse paralelo, né, é algo até curioso que o Marco falou, sobre o Verstappen, né? Primeiro que o Verstappen ele chega na Fórmula 1 também mais jovem, com 17 anos de idade, é o piloto mais jovem da história, mas ele não chega na Red Bull, né? Ele chega na Toro Rosso. Então eu queria que você comentasse sobre o Antonelli, sobre esse talvez passo maior que a perna que ele está dando, sobre que tipo de pressão que ele vai encarar, como que vai ser, como que a gente projeta esse 2025 para o Antonelli. Eu acho que o Marco, ele acerta bastante na colocação dele. O problema é que o Marco, ou talvez alguém da Red Bull, seja o Christian Horner, por exemplo, eles não têm muita moral, digamos assim, para falar a respeito de estreias e riscos, principalmente, né? Em especial com o Liam Lawson subindo para a Red Bull. O Hadjar, eu acho que faz sentido, né? Pelo momento que ele viveu na Fórmula 2 subir para a RB, mas o Liam Lawson é um risco também tremendo que a Red Bull está assumindo, né? Assim como o André Kimi Antonelli na Mercedes, né? Então, eu acho que, né, comparar com o Verstappen, claro, aí tem aquela questão de desenvolver numa equipe menor, coisa que você também bem colocou, né, Gabo, com a Mercedes fazendo isso com o George Russell na Williams, né? E nunca promovendo, digamos assim, diretamente alguém para a equipe principal que não tenha, no mínimo, 1 ou 2 temporadas de experiência, como foi o caso do Russell, que era o mais inexperiente até a promoção do Antonelli. Então, vai um pouco na contramão do que a Mercedes costuma fazer e até do que a Red Bull, né? Eu acho que, de novo, a Red Bull assume muitos riscos colocando pilotos na equipe principal, principalmente ao lado do Max Verstappen de um tempo para cá. Assumiu também o risco apostando no Nick De Vries, não deu certo, depois apostando no Daniel Ricciardo, não deu certo. Um risco um pouco mais certo, talvez seria uma promoção de Tsunoda, eles não promoveram, não arriscaram. Então, é um time que também assume muitos riscos. Então, por isso que eu contesto um pouco a fala do Helmut Marko, porque ele também está nessa mesma situação. A Red Bull também está nessa mesma situação, com o Liam Lawson indo para a equipe principal, e eu diria até com mais pressão, porque a Mercedes vem de 2 temporadas, em 22, 23, muito fracas, em 24 mostrou uma evolução, né, no momento que o Hamilton ganha o GP da Inglaterra e depois consegue algumas outras boas colocações, algumas boas vitórias antes do recesso de verão, mas ainda assim uma temporada muito instável. E a Mercedes é a 4ª força do top 4, isso sem dúvida nenhuma. Talvez a ver como vai ser a Red Bull no ano que vem, mas a tendência é que seja essa. Então, a pressão da Mercedes não é tão grande assim. A pressão está no Antonelli para ele superar o George Russell, coisa que o próprio Antonelli até fez, né? Em sentido de adicionar pressão a isso, porque vem falando que o objetivo é superar o George Russell, é conseguir algumas vitórias em 2025, já no ano de estreia. Então, a barra está bem alta para o André Kimi Antonelli nesse sentido da pressão, do risco. Mas eu não vejo uma pressão no outro sentido de que a Mercedes precisa ter um piloto para disputar o título, seja de construtores ou mundial de pilotos, porque eu acho que não é a realidade que a Mercedes encara, pelo menos até o início de 2026, quando muda o regulamento, e aí a gente sabe que é uma chance para todas as equipes se renovarem e tentarem algo a mais na categoria. Então, eu não sinto uma pressão tão grande no Antonelli, por exemplo, que eu sinto no Liam Lawson, estreando na Red Bull. Então, por isso que eu contesto a fala do Marco. Mas eu acho que ele está certo em comparar com outros episódios, como o do Max Verstappen, que foi desenvolvido na equipe secundária, né? A Mercedes tem essa possibilidade com a Williams, que é uma cliente do motor Mercedes, como já fez com o George Russell. Então, acho que ali poderia ter um desenvolvimento maior do Antonelli. Eu acho que ele foi, né, a ascensão dele para a Fórmula 1 vem no momento que não passa muita convicção, né? Até a Freca, o título da Freca, como você bem destacou, foi um momento, uma carreira nas categorias de base bastante dominante do Antonelli, mas isso não se repetiu na Fórmula 2, né? Demorou para ele engrenar e quando engrenou,
não convenceu tanto assim, digamos, né, de um jeito, o André Kimi Antonelli. E, por outro lado, né, havia possibilidade da Mercedes apostar no Carlos Sainz, né, tinha outros pilotos no mercado para ele poder ir atrás. O próprio Esteban Ocon ficou pouco tempo livre no mercado, digamos assim, mas poderia também ser uma aposta, um nome também já conhecido da academia da Mercedes, mas apostaram no André Kimi Antonelli, sem muito brilho na Fórmula 2. Então o risco está mais por aí, a pressão está mais pelas declarações que o Antonelli dá em relação à temporada de 2025, mas não necessariamente a Mercedes. Se for olhar as expectativas, a barra da Mercedes e da Red Bull, a pressão está muito maior no Liam Lawson para 2025. E até sobre o Antonelli, né? Aproveitando que você mencionou o Carlos Sainz, você já meio que furou a minha próxima pergunta, né? Porque a realidade do Sainz é o seguinte: ele foi o piloto que por mais tempo foi desempregado, digamos assim, na Fórmula 1 em 2024, porque o anúncio do Hamilton na Ferrari acontece dia 1 de fevereiro. E o Sainz, ele só vai decidir a vida dele, se eu não me engano, o anúncio ele sai em setembro, em agosto ou setembro. Mas foram basicamente aí 6, 7 meses de Sainz livre no mercado, e eventualmente ele senta com a Williams, até porque todo mundo sabe também que o Sainz ele enrolou bastante para tomar uma decisão sobre o futuro dele, porque obviamente ele queria que duas portas se abrissem para ele, uma porta na Red Bull, outra porta na Mercedes. Mas a Mercedes deu uma contrariada, né, no que todo mundo esperava, porque quando tem um anúncio do Hamilton, todo mundo olha e fala: ah, beleza, a Mercedes tem um assento livre, o Sainz está desempregado, então acho que é um casamento perfeito. Mas aí, conforme as semanas vão passando, né, e a gente vai vendo que o assunto Antonelli era um assunto sério, né, e que apesar da Mercedes ter tido algumas hesitações em alguns momentos, especialmente com as dificuldades que o Antonelli teve em determinadas partes da Fórmula 2, eles chegaram a cogitar o Sainz no meio de tudo isso, por isso também que o Sainz deixou o bonde da Audi passar, e enfim, enrolou também com a Alpine e tudo mais, e aí eventualmente ele fica com a Williams. Mas por que você acha que o que levou, né? Inclusive, até é bom falar, porque semanas atrás aí teve também um papo aí meio sem pé nem cabeça de que a Mercedes estava cogitando uma troca do Antonelli pelo Sainz, né? De colocar o Antonelli na Williams e o Sainz na Mercedes. Eu acho que assim, primeiro já não faz sentido, porque foi na mesma semana que a Williams tinha fechado um contrato de patrocínio com o Banco Santander, né? Então, tipo, pô, não é um contrato assim barato, né? Quando a gente sabe que bancos vão investir assim na Fórmula 1, eles investem forte. Então não faria sentido logo por si, além também do fato da Williams estar caminhando hoje num posto mais de independência da Mercedes, né? A Williams já foi tentou ser comprada pela a Mercedes, tentou uma compra da Williams uns anos atrás e por muito tempo foi a casa do George Russell, etc. Mas hoje em dia a gente não vê mais isso. A gente vê uma Williams que quer andar com as próprias pernas, e eu acho que a contratação do Sainz indica muito isso. Mas eu queria te perguntar, por que você acha que a Mercedes não foi atrás do Carlos Sainz, né? Não foi mais firme no Carlos Sainz? É talvez um medo de que o Sainz não quisesse ser um cara tampão, porque assim, eles poderiam muito bem subir, quem sabe, o Antonelli para 2026. Ou há também a expectativa, né, dependendo de como for andar na carruagem da Red Bull, do Verstappen também virar uma figura nesse mercado. E aí é complicado, porque você fica com Russell e Sainz, sendo que você tem o Verstappen também no meio do páreo ali, eventualmente no mercado. E eu não sei se você se enxerga também o Antonelli, pela idade dele, também um cara muito fácil de você ser descartado. Porque, por exemplo, se o Verstappen eventualmente fica livre em 2026, eu acho que seria tranquilo você trocar o Antonelli, você tirar ele dali, até pela idade dele. Você acha que o fato da Mercedes não ter buscado o Sainz é pelo medo do Sainz não topar ser um piloto tampão e causar um problema ali por ser um tampão? É difícil até entender por que eles não foram atrás, porque eu acho que o Sainz ele se enquadra em praticamente todos os quesitos, né, que a Mercedes quer. É um piloto de alto nível, né, para ficar ao lado do George Russell, é menos, uma aposta menor, digamos assim, porque a gente já sabe do que é capaz o Carlos Sainz. Eu acho que com o momento da Mercedes também casa bem, né, eu acho que há um potencial ali, caso, é claro, o Sainz tivesse ido para a Mercedes, haveria um potencial das duas partes, dos dois lados, subirem junto, né? A Mercedes voltar a evoluir, talvez criar algo interessante para 2026 e o Sainz se recolocar, ou se manter, de certa forma, no topo da Fórmula 1 e não necessariamente sair desse topo para ir para a Williams. Mas eu acho que o grande ponto de divergência entre os dois foi o tempo de contrato. Né? Não sabemos exatamente em detalhes, mas eu acho que houve. É a única explicação que eu consigo ver de forma lógica que pode ter sido essa barreira, digamos assim, para o negócio
se consolidar ou para os rumores se intensificarem, porque o Carlos Sainz fica nítido que ele quer um projeto a longo prazo. Não à toa cogitou a Audi, que obviamente vai sofrer muito em 2025 e espera a partir de 2026 se reerguer, ou se erguer no caso, né, ser uma equipe pouco mais competitiva, né, com a chegada da Audi, com a chegada do novo regulamento, e o Sainz faria sentido porque ele também busca um contrato a longo prazo. Com a Williams, ele também buscou esse contrato e conseguiu, foi a oportunidade que melhor casou. E com a Alpine, né, aí já é uma questão, acho que um pouco além do contrato. A Alpine é um projeto que não convence absolutamente ninguém, principalmente com essa saída do motor Renault. Mas estava muito nítido que a prioridade do Carlos Sainz é o contrato a longo prazo. E eu não acho que é isso que a Mercedes pensa, porque se fosse pensar por esse lado, ia ser muito difícil promover o André Kimi Antonelli, porque o George Russell, nesse momento, é claro, está muito bem colocado na equipe, e aí você assina um Carlos Sainz para um projeto de longo prazo, você praticamente dá adeus ao André Kimi Antonelli na Fórmula 1, pelo menos por algumas 2, 3 temporadas do mínimo. Né? E isso não seria ideal, porque aí o Antonelli, obviamente, ia buscar outra oportunidade, porque talento ele tem de sobra para estar na categoria e potencial também. Então, ele com certeza ia ter que se desligar da academia da Mercedes e buscar outra oportunidade, ou tentar ir através desse caminho da Williams, que, como você bem colocou também, né, Gabo, está um pouco mais fechado. Né? A Williams não quer mais ser vista como uma equipe de desenvolvimento de pilotos. Então, eu acho que essa questão do tempo de contrato também tem a possibilidade, né, do Verstappen estar disponível em 2026, quem sabe, ou 2027. E aí, é como você bem destacou, né? Se a gente tem um Carlos Sainz na Mercedes com um contrato muito longo, um salário bastante alto, é um pouco mais difícil de você conseguir abrir mão disso e trazer o Carlos Sainz, ou abrir mão de um George Russell. Né? Então, eu acho que tem vários fatores, mas todos ligados a essa questão do tempo de contrato e do que a Mercedes vai querer em 2026, 27, 28 e dali para frente. Eu acho que com o Carlos Sainz muitas portas iam se fechar, seja para uma estrela como o Max Verstappen ou para um talento muito promissor como o André Kimi Antonelli. É até curioso o que eu falei, né, sobre a possibilidade, quem sabe, é que assim, o Verstappen ele tem um contrato aí até 2028 com a Red Bull, mas a gente sabe também que deve ter alguma cláusula ali, da mesma forma que o Hamilton tem, que acho que permita essa saída caso ele queira, né? Então acho que Sim. É só um cenário, a gente pensando caso a Red Bull não seja competitiva, que o Verstappen queira sair de lá. E eu até falei também sobre o Antonelli, mas outra coisa que é curiosa também, o contrato do George Russell com a Mercedes vai até o fim de 2025. Então é uma história também a gente se presta atenção, porque a Red Bull já elogiou o Russell publicamente, né? Semanas atrás, né, ali para outubro, novembro, se eu não me engano, teve uma entrevista do Christian Horner, onde ele falou, né, abertamente que ele tinha o George Russell como um dos pilotos da lista dele para eventualmente ir para a Red Bull. Então, é outro ponto de atenção que a gente tem também, essa história do George Russell, se ele vai ficar no Mercedes para 2026 ou não, é uma história interessante que a gente vai precisar prestar bastante atenção. Mas, enfim, André aqui, meu Antonelli, acho que com certeza, inclusive até perguntar para finalizar esse assunto, Danjo, você lembra de outro piloto recentemente que teve tanta expectativa assim a respeito da estreia, né, com o Antonelli? Eu acho que assim dá para mencionar de cabeça, assim, pelo menos dos que eu lembro, né? O Piastri tinha uma expectativa muito forte, mas especialmente por conta da questão do contrato e tudo mais, aquilo acabou criando um buzz em cima dele muito maior. O Leclerc também, eu lembro quando ele estreia, já é uma estreia também, todo mundo apontando uma possibilidade dele ser um piloto da Ferrari no futuro, e era algo que parecia meio inimaginável, no sentido de que a Ferrari é uma equipe que raramente apostava em pilotos jovens, né? E o Leclerc ele foi meio com a contradição disso, né? Quando ele estreia pela Sauber, todo mundo já começa a olhar para ele como um futuro piloto da Ferrari. Eu também, cara, que eu lembro muito que tinha uma expectativa grande era o Stoffel Van Dorn, né? Que atropelou a GP2 na participação dele lá. Eu acho que é um dos maiores flops que eu vi também na minha vida, assim, da Fórmula 1, o Stoffel Van Dorn. Que outros pilotos, assim, de estreantes, assim, que você lembra que tinham bastante barulho em cima da estreia? Até puxando um pouco para o lado da Mercedes, eu lembro bastante do próprio George Russell. Né? Eu acho que a expectativa nele era muito grande. Acho que todos esses, na verdade, né, tiveram um caminho muito diferente do Antonelli. Óbvio, né? O primeiro que se lembra, pensando na jornada do Antonelli, é o Max Verstappen, né? Uma ascensão meteórica, chegando muito jovem à Fórmula 1 hoje. Né? Já é impossível, né, pelas regras, chegar tão jovem quanto o Verstappen, mas o Antonelli é quem chega mais próximo nesse sentido. Mas eu lembro bastante de George Russell, né? Que ele também teve aquele momento na Mercedes, na Williams, e aí havia expectativa de quando ele iria subir para a Mercedes, né? Teve aquela oportunidade de 2020, né? Na reta final também com a Mercedes, né? Aquela corrida bastante frustrante também, que ele tinha a possibilidade de ganhar, né? E acabou
não ficando por ali, mas ainda assim foi uma estreia muito aguardada dele para a Mercedes. A expectativa era muito alta, e até hoje, né, a expectativa do Russell é muito alta, né? Sabe-se lá se ele vai permanecer na Mercedes ou sair, mas sempre quando se fala, né, quem que poderia brigar pelo título, quem poderia desafiar a hegemonia do Verstappen, é claro, ignorando o potencial das equipes do carro, mas o talento do George Russell é um que sempre se desponta. Então também lembro bastante da expectativa criada para cima do George Russell para ele subir para a Mercedes. Infelizmente para ele acabou subindo no momento de declínio da equipe alemã. E eu também, né, como falei, mencionei o Max Verstappen, porque, né, a jornada é muito parecida, no sentido de pular etapas na categoria de base, nas categorias de base, melhor dizendo, e também subindo bastante jovem para a Fórmula 1. Mas, de novo, né, começou numa equipe menor, na Toro Rosso, um pouco mais discreto, mas ainda assim, quando chegou na Red Bull, logo de cara já venceu, e aí foi uma jornada que todo mundo já conhece, que entrou para a história. Então, o André Kimi Antonelli, eu acho que entra com a mesma expectativa que o Max Verstappen, mas, de novo, numa jornada um pouco diferente por já começar na Mercedes, mas também, como eu falei anteriormente, né, expectativas bastante, digamos assim, equilibradas, né, com a realidade, porque não é de se esperar que o André Kimi Antonelli vai chegar já arrebentando e vencendo 3 provas em 2025. Não acho que vai ser o caso. E acho também que ele vai sofrer para bater o próprio George Russell. Então, assim, eu acho que desses exemplos, né, que a gente citou, eu ainda acho que o André Kimi Antonelli é o que vem com a maior expectativa, justamente, né, pelo momento que viveu, por ter pulado a Fórmula 3 e por chegar como substituto do Lewis Hamilton, que, querendo ou não, tem um peso muito grande. Pois é, vamos ter 2025, temos mais alguns meses aí para a gente ver o que vai ser realmente do André Antonelli na Fórmula 1. Primeiro, inclusive uma curiosidade, né, sobre o Antonelli, que muito se falou, né, sobre o jejum de pilotos brasileiros e tal, porque o Bortoleto aí vai quebrar, né, uma sequência de 7 anos, 8 na real, sem ter um piloto titular brasileiro no grid, mas a Itália também é um país que está com muita escassez de pilotos. Então, claro, a gente teve o Antônio Giovinazzi recentemente, correu aí 3 temporadas, se eu não me engano, mas antes dele foi o Jarno Trulli, né, o último, né? Então a gente teve um período aí de mais ou menos 8 anos também sem pilotos italianos. Então, para a gente ver que às vezes nem sempre é só um problema, é só às vezes uma questão de safra, de oportunidade, de enfim, várias coisas juntas que colocam um piloto na Fórmula 1 de determinado país. Bom, para finalizar, né, o nosso último tema aqui, que a gente vai passar rapidinho, né, só para registro também, né, que ontem, né, no último dia 29, completou um ano sem Gil de Ferran, piloto aí brasileiro, um dos maiores pilotos brasileiros de todos os tempos, bicampeão da Indy, vencedor das 500 milhas de Indianápolis, era o Godspeed também, né, bateu o recorde de velocidade da história da Fórmula Indy, e enfim, acabou morrendo de forma muito súbita, né, sofreu um infarto com 56 anos, enquanto estava pilotando num evento privado junto do filho dele, e ele deixou, enfim, na época o Gil era consultor da McLaren, né, o Gil ele atuou como diretor esportivo da McLaren por muito tempo, né, especialmente toda aquela transição que a gente começa a ver a McLaren de novo como equipe séria, né, já depois da compra do Zac Brown, depois também da saída do Henrique Boulier, e, enfim, muitas homenagens, né, que a gente viu nas redes sociais, especialmente da McLaren, né, que, enfim, quebrou esse jejum de títulos dela, e eles agradecem muito, né, ao Gil, ao trabalho que ele teve, por ajudar a arrumar a casa e colocar isso de pé, e depois já era membro de novo da McLaren, né, tinha voltado para a McLaren como consultor em 2023 e acabou falecendo subitamente 9 meses depois. Então eu queria, Danjo, que você falasse um pouco aí sobre o legado do Gil, né, um ano depois, e não só como piloto, mas também como executivo, né, que é algo que é muito difícil a gente ter, né, um cara, às vezes, que, ao mesmo tempo, porque às vezes a gente tem caras que são pilotos medianíssimos, mas dão grandes executivos, às vezes tem grandes pilotos que, enfim, não dão grandes executivos, mas o Gil parece que é um dos melhores casos de equilíbrio que a gente pode lembrar no esporte a motor, de piloto e de executivo. E sempre presente em muitas frentes, né? Seja na Fórmula Indy, na Fórmula 1, a McLaren como um todo, né? Ele ajudou em vários âmbitos e o legado dele é muito simbólico, né? O título de construtores vir quase que exatamente um ano depois da morte do Gil de Ferran, porque como o André Stella comentou, Zac Brown, praticamente todo mundo na McLaren
comentou, né, a respeito do Gil de Ferran depois do título, o que ele faz, né? Ele chega, se eu não me engano, em 2018, que é justamente aquele momento que a McLaren ainda está sofrendo, veio de 2017 sofrível, penúltima colocação no Mundial de Construtores, e aí começa a virar o jogo um pouco, né? A partir do começo dos anos 2020, até, é claro, construir uma equipe campeã em 2024. Então, o legado dele é inquestionável e sempre um cara que nunca foi muito presente na mídia, digamos assim, principalmente depois da aposentadoria dele como piloto, sempre trabalhando nos bastidores. Todo mundo que fala do Gil de Ferran fala dele como um excelente líder, né, possuindo características de liderança muito fortes, e ele sempre fazendo isso né, se preocupando com o pessoal dele, com a equipe dele, e não necessariamente sempre se expondo o time na mídia, o que eu acho que é um valor muito importante, não só para um líder, né, seja em equipe, mas para qualquer pessoa no esporte, no automobilismo em específico, né? A gente vê muito, e a gente até falou o próprio Helmut Marko, né? Muitos aparecendo na mídia, falando bastante, mesmo que dê resultado, às vezes isso gera umas turbulências na equipe que não é muito agradável. E o Gil de Ferran sempre teve esse jeito um pouco mais discreto, pacato, digamos assim, mas sempre muito eficiente. E é claro, o que a McLaren conquistou na Fórmula 1 nessa temporada tem muito do legado do Gil de Ferran nisso, além, é claro, de todo o impacto que ele teve na Fórmula Indy, sendo um dos grandes pilotos da história da categoria, não apenas brasileiro, e sim um dos grandes pilotos brasileiros, e sempre conquistando muito rapidamente, ali no começo dos anos 2000, teve o bicampeonato da Indy, depois logo em seguida ganhou as 500 milhas de Indianápolis e rapidamente fez o seu nome na categoria, e como você bem destacou também, Gabo, conseguiu fazer essa transição para ser um executivo exemplar, não só para a McLaren e não só para a Fórmula 1, mas também para o automobilismo como um todo. Então, é sempre um dia, né, que a gente lembra com muito pesar, porque foi uma morte, como você bem destacou também, repentina, inesperada, né? Ele não estava mal, não estava doente, não era algo que se esperava, né? Óbvio, né? É meio sombrio, digamos assim, se esperar, mas há mortes mais impactantes que outras pelas formas como elas ocorrem, e a do Gil, com certeza, foi uma que impactou muito mais, e sempre que chega essa data, a gente lembra com pesar, né, de ter recebido essa notícia, mas também lembra muito do legado dele, e é um nome que, com certeza, jamais será esquecido no automobilismo brasileiro e internacional. Pois é, inclusive, já me permitindo aqui uma crítica tardia, né, quase 2 meses depois, mas eu achei meio triste o fato de a gente praticamente não ter tido menção ao Gil durante o GP de São Paulo, né? Ao Gil e ao Wilson Fittipaldi, né? Claro que eu entendo que são 30 anos da morte do Senna e tudo mais, e enfim, há uma comoção muito maior por isso, mas a gente precisa lembrar que o automobilismo brasileiro, ele também é feito por outras figuras, né? E a gente praticamente não teve menção durante o GP de São Paulo ao Gil de Ferran, que é um cara que ajudou muito a expandir, né, a propagar também o Brasil fora, né, nos Estados Unidos, que é um mercado muito importante, e ter esse posto também de executivo, né? A gente não vê tantos brasileiros dentro da Fórmula 1 em termos de mecânicos e tal, são pouquíssimos casos mesmo. Então, né, eu acho que são pessoas que também construíram. Ele e o Wilsinho, que pô, foi o cara que colocou a Cooper Sucker de pé, acho que, enfim, são pessoas assim que ajudaram também a escrever a história do automobilismo brasileiro. E, enfim, meio triste que eles acabaram despercebidos, né, em meio a toda a propaganda. É claro que o Senna, ele merece, pelo ícone que ele merece todas as homenagens possíveis, ainda mais com uma efeméride importante como a dos 30 anos do falecimento dele. Mas, enfim, não só ele foi quem construiu o automobilismo brasileiro, tiveram outras pessoas também. Então, acho que tanto o Gil quanto o Wilson mereciam mais esse respeito durante o GP de São Paulo. Pois é, galera, essa foi mais uma edição aí do Paddock Sprint. Não desejo já a todos aí um bom fim de ano, né, um bom Réveillon, né, mas aqui o trabalho não para, a gente vai estar seguindo, publicando coisas aí, mais debates, mais vídeos, opiniões ao longo da semana, porque, enfim, aqui a gente não para, independente de qualquer calendário, pode ser o calendário cristão, gregoriano, romano, não importa, a gente não para. Então já peço também para você deixar o seu like, deixar também a sua inscrição, comentar aí embaixo também, que vai ajudar a gente, vai ajudar esse vídeo a alcançar mais gente. Agradeço o Danjo pela participação, a Carol Virgílio também pela produção, e até mais, galera. Abraço.